meus caros amigos da Rede Amiga Espírita, Canal 5. Aqui estamos, eu, José Queiroz e Mari Lourdes, para juntos com vocês estudar mais uma página, mais uma pérola trazida por nós, pela psicografia bendita de Chico Xavier, obra de Emmanuel, da sua coleção Vinha de Luz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24 do livro Ceifa de Luz Mais Alto. O que é que o Cristo nos conclama, Mari Lourdes, para que cheguemos, nesse patamar? Vamos lá, minha gente, vamos ao trabalho. E é tão interessante, né, Queiroz, que hoje nós vamos falar do versículo 32 de Lucas, que também está em Mateus, que faz parte do Sermão do Monte. E para nossa alegria, estivemos, nesses 5 dias de carnaval. Sábado, domingo, segunda, terça. 4, né? 4. Foi tão bom que eu queria botar um dia a mais. 4 dias de carnaval em Campina Grande, no MIEP. E aqui a nossa gratidão àqueles trabalhadores que fizeram um belíssimo momento espiritual, trazendo justamente o Sermão do Monte para a nossa reflexão. Quem teve a oportunidade de estar lá, sentiu a energia e a paz e principalmente, Queiroz, a responsabilidade que quem pôde ter ouvidos de ouvir, todos os palestrantes que dedicaram seu tempo nas reflexões, trouxeram a grandiosidade do trabalho de Jesus aqui na Terra. Aí, é bom ressalvar, é bom ressaltar, aliás, que quando a gente pega esses temas, eu simplesmente pego os 5 livros da coleção, boto um em cima de outro, e não vou escolhendo, eu vou seguindo a sequência deles. Então, é interessante lembrar isso para você ver coincidência, a gente sair de um estudo tão necessário, tão oportuno e dar continuidade a ele num momento como esse, de um programa que vai ao ar, fica também gravado no YouTube para a posteridade. Então, eu acho lindo a forma com que a espiritualidade trabalha em prol de todos nós. Então, vamos aproveitar, meus irmãos, vamos aproveitar. Não é isso, Mary? E já deixo aqui a dica, Quem puder, quem quiser, quer dizer, todos nós precisamos. Como disse a nossa querida Sandra, falando sobre o Sermão do Monte. Sandra Borba. Que a gente possa ler com muito discernimento o Sermão do Monte. Porque são pérolas preciosas nos tocando para termos realmente um novo olhar para a nossa vida e o nosso caminhar. São alertas profundos que o Cristo deixou, E aí eu vou trazer só alguns versículos antes para que a gente possa ir entendendo. Quando o Cristo, no versículo 27, diz o seguinte: ele está no monte, que isso aqui faz parte do Sermão do Monte, porque às vezes a gente acha que o Sermão do Monte é só as bem-aventuranças. É verdade. O sermão inicia com as bem-aventuranças, Mas ele se prolonga, 5º, 6º e 7º capítulo. Jesus dando várias dicas de boa convivência. Exatamente. Como conviver com o outro. Esse é o grande ponto, Da maneira possível. Então, e aí no versículo 27 ele diz assim: mas digo a quem me ouvis, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e bendizei os que vos maldizem,
E orai pelos que vos caluniam. E o que te ferirem numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a capa, não lhe impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que tomar o que é teu. Não lhes tornei a pedir. E assim, como quereis que os homens vos façam, fazei-o igualmente vós a eles. E aí chega o versículo que Emmanuel traz para nós. Se vos amais, se vós amais somente os que vos amam, que reconhecimento tereis? Ou que recompensa, como é a tradução que Emmanuel pega, né? Também Tá os no- pecadores amam aqueles que os amam? Pois é. E aí Emmanuel vai, logo no primeiro parágrafo, ressaltando que, evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam. Não é exercício nenhum, não é novidade nenhuma, não é? Ao contrário, nos afastar dele, deixar de ter, digamos assim, a companhia deles é que é sofrimento, é que é pesar, principalmente para muita gente que tem tanto amor, eu não sei nem se é amor ou dependência, não sei como é que a psicologia estuda isso aí, Melry, que faz tanta falta que a depressão, a vontade de viver vai embora quando a pessoa morre ou quando a pessoa desaparece ou não tem aquele contato. É como se fosse uma dependência fora do comum. Eu creio que amar não seria bem isso, Aí não a é? gente poderia considerar o apego. Exatamente. O apego. Um amor doentinho, né? O apego, aquele apego em que sem aquela pessoa a vida não teria sentido. E reforçando, obviamente, o que pode levar a isso, que são diversos fatores, mas obviamente por não entender o processo da vida tal qual o Espiritismo nos dá, porque quer queira, quer não, o Espiritismo mostrando a reencarnação, analisando os fatos sobre a ótica da imortalidade, obviamente reforça o nosso raciocínio e, obviamente, melhora a questão do amar, no aspecto de que, mesmo na distância corporal, mesmo na distância física, não há verdadeira dimensão de afastamento ou de separação. E aí a gente vai tendo nessa base mais essa perspectiva consoladora, né, do Espiritismo, que nos dá essa certeza, nos traz esse equilíbrio para melhor amar. E Emmanuel prossegue. Valorizar os que nos servem também é evidentemente fácil. Apoiar os que nos aplaudem, alegrar-nos com aqueles que nos regozijam com a presença, solidarizar-nos com os que nos seguem, louvar o que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com que se afinam conosco. Emmanuel diz que, evidentemente, é sempre fácil. É sempre fácil, né? Esse louvor, esse auxílio, essa solidariedade, essa forma de ser grato, essa alegria, né? Com aqueles que de fato nos são caros ou que a gente tem estima. Aí é que vem a questão. E aí porque o Cristo nos conclama, né? Nessa pergunta: qual a vossa recompensa se amais somente o que vos ama? Obviamente, eu preciso, né, do apoio, da energia, da alegria, da solidariedade, né, da valorização daquele que nos são caros, no sentido até de ajudarem, né, de
ajudarem, né? Porque facilitar não entra nesse termo, porque não existe facilidade em vias de trabalho. Obviamente, a dificuldade ela se fará na proporção da falta de entendimento. Eu vejo por aí. Porque quanto mais a gente entende os processos, obviamente, o processo não vai diminuir da intensidade. Até pode acontecer, como a gente sabe que Deus é misericórdia e amor, de processos mais complicados, mais difíceis, a própria misericórdia de Deus, ela fomenta, né, uma suavidade, né, algo mais tranquilo para que no momento que a gente vai passar, de acordo com aquilo que nós vamos realizando dentro de nós. Porque é mera força de atração. O bem atrai o bem, o trabalho valorizado, dignificado, na seara do que é correto, do que é honesto, do que é oportuno, obviamente vai, como a gente costuma dizer, né, facultar com que o universo conspire a nosso favor na resolução, na realização da situação, do problema, ou na passagem daquela vivência necessária para o aprimoramento do indivíduo. Então, obviamente, a gente precisa, né, desses elementos afinadores junto conosco que, digamos assim, nos dão um apoio para que a gente vá adiante. Mas aí, no ponto 9, Emmanuel diz: em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. Aí vamos buscar entender o que é que são essas diretrizes mais altas nas vias que o Cristo nos compete a realizar. E aí, por isso que é interessante o estudo, né? Como diz até Pastorino, lembrando o que Sandra falou para a gente, de uma frase de Pastorino, que diz que todo cristão sincero deveria, de joelhos, ler e analisar todo santo dia as bem-aventuranças. Naquele sentido mesmo de buscar ao máximo internalizar aquilo ali. Como disse Gandhi, se perdesse tudo, né, que todos os livros sagrados, se sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada se tinha perdido. Tem tudo condições do cristianismo e até das demais religiões prosseguir e prosperar. Então, fica, né, essa questão, porque são os ensinamentos, são os fatos após as bem-aventuranças que o Cristo vai começar a relatar. E aí a gente vai tentar, né, aqui buscar realmente fundamentos no que Emmanuel traz, no que a doutrina traz, no que Jesus nos deixou para essa melhor realização. Não é isso, Mary? Isso mesmo. E aí ele começa, né, no seu primeiro ponto, falando que é preciso desculpar os ofensores e orar por eles. E aí a gente já vai, muitas vezes, né, Queiroz, a gente já vai pensando, quando a gente lê algo tão forte como esse, desculpar as ofensas e orar por aqueles que nos ofenderam. Primeiro a gente acha que é algo muito pá, né? Como diz a turma jovem, pá, já tem que fazer. Isso é um processo de consciência. Porque quando nós somos ofendidos, seja que tipo de ofensa for, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso ego foi ferido. Né? O nosso ego, por isso que nós nos ofendemos, porque algo foi tocado na nossa autoimagem. Se alguém disse alguma coisa que a gente discorda, se alguém falou de nós, né? Então, como ele vai dizer? É preciso desculpar as ofensas e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quantos nos criem problemas,
prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunicam do ponto de vista. Admirar os opositores naquilo que demonstram de útil e auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras junto daqueles que nos reconsiderem e hostilizem. Desconsiderem e hostilizem. Então vamos entender um pouquinho. Primeiro ele diz que a gente precisa desculpar. Entrar num processo de não se ofender. Ou se algo acontecer, o que possamos refletir por que nós nos sentimos ofendidos. Conversando com uma pessoa que trazia para mim uma fala que estava muito magoada com alguém e que tinha se sentido muito mal porque a pessoa tinha dito tal coisa e ela se ofendeu com aquela crítica, né? E nós começamos a ir conversando sobre o que tinha sido dito, como tinha sido dito. E principalmente porque aquilo que tinha sido dito tinha atingido tanto aquela pessoa. Por que nós muitas vezes nos deixamos ofender? Porque às vezes, Queiroz, a gente pensa assim, não, foi algo grande, e às vezes nem é. É verdade. Mas algo que é dito que é contrário ao que eu penso às vezes de mim mesmo. Porque a ofensa, ela vai diretamente ferir o meu ego. A minha autoimagem com aquela crítica que foi dita, né? Com aquela desaprovação do outro, com algo que eu projetei do outro e de repente foi o contrário do que eu imaginava, que eu projetei alguém na minha cabeça e aquela pessoa não era, eu me sinto ofendido. Então o Cristo, por isso que Emmanuel nos diz que nós possamos ir diretrizes mais altas. Para que a gente possa ir em diretrizes, a gente precisa fazer um caminho. O que é diretriz? É um caminhar que tem um objetivo, tem um norte. Então, para que eu possa desculpar as ofensas, eu preciso primeiro analisar não o que foi dito pelo outro, mas por que eu me deixei ser ofendido? Por que eu deixei ser ferido naquela palavra que o outro direcionou para mim? E aí, no momento que eu vou entendendo isso, eu vou tendo um outro comportamento. Olha o que Emmanuel nos diz. É preciso desculpar o ofensor e orar por eles. E aí a gente tem um exemplo grandioso do mestre. Aí você vai dizer, mas aí é fogo. Como é que você vai dar o exemplo de Jesus? Sim, porque o mestre é para ser seguido. Quando ele diz a Pedro, quando Jesus vai ser preso e o soldado vem, né? E Pedro, com toda a raiva, corta a orelha do centurião. E o que é que Jesus diz? Pedro, embainha a tua espada. Recolhe-te a tua agressividade. Porque com a mesma com que tu feres, tu serás ferido. Né? A espada, o instrumento que tu utilizas, tu és ferido. Não? Aí muita gente diz, quer dizer que Pedro ia passar pela mesma coisa de alguém cortar a orelha? Não. Não necessariamente. A ação em si já era uma ferida. E é isso que a gente precisa entender. É como se a gente estivesse segurando naquele momento, né, com a agressividade nas mãos, uma brasa ardente. Isso, exatamente. De uma forma ou outra, aquela brasa vai machucar-nos também. E aí o Cristo traz um grande, dos maiores fechamentos de perdão, quando na cruz ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando alguém nos ofende e a gente começa a entender que aquele ser, porque quando a gente é ferindo com alguém, né? Quando a gente ofende alguém, quando a gente utiliza de palavras mesquinhas, rudes, agressivas, nós precisamos entender que naquele coração alguma coisa não está boa. Porque sim, como nós vimos nesse seminário do MIEP, lá em Campina Grande, o Cristo, no seu sermão,
Ele dá as advertências e ele dá uma base de motivação nos dizendo que nós somos luz, nós somos o sal da terra. Então todos, sem exceção, apenas nos esquecemos, né, Queiroz? Da luz divina que somos. E por isso nos ofendemos ou também ofendemos o outro. E aí o que eles? Compreender, orar por eles. Porque um coração que ofende, um coração agressivo, é um coração que sofre. Pode observar, quando alguém tem uma atitude sempre de ofender, de magoar, alguém que está sempre buscando a intriga, né, a discórdia, é um coração adoecido, é alguém que traz uma ferida interna muito grande. E nessa compreensão nós já não vamos mais deixando ser contaminados pela energia do outro. E aí Neo Lúcio tem uma historinha que eu acho até que eu já contei aqui, Queiroz, num dia desses, mas é tão linda ela, que conta de uma menina que o pai tinha desencarnado e é só ela e a mãe estava doente. Neo Lúcio em Alvorada Cristã, belíssima história. E ela começa a vender docinhos, a mãe faz os docinhos e ela sai de porta em porta vendendo. Quando ela chega numa casa, uma menina começa a expulsá-la, querer agredi-la, sai daqui, não quero esses doces nojentos, ruins. Mas a mãe da menina, sempre com um olhar doce, acolhe aquela criança e compra e pergunta para ela, que doces mais bonitos e gostosos, quem fez? E aí ela repete, foi a mamãe. E várias vezes, mesmo assim, a menina, por necessidade, passava naquelas casas, vendendo docinho de porta em porta. E sempre quando chegava naquela casa, a outra jovem a tratava mal. Mas a mãe da jovem sempre acolhia, ou seja, mostrando o exemplo, né? E acontece que a vida vai passando. E certo momento, aquela menina que tanto agredia, que tanto fazia mau caso, se vê numa situação muito difícil. O pai perde o emprego, a mãe e ela começam a passar necessidades e ela buscando o que fazer, né? E a mãe, num sonho, vem uma mensagem, faça doces, e ela começa a fazer doces e a menina começa a vender em porta em porta. E no dia ela chega numa casa muito distinta, com uma bandejinha de doces, e uma jovem, já senhora agora, uma jovem senhora, a reconhece e olha para ela nos olhos e diz, que doces tão bonitos, quem fez? E aí ela responde, a mamãe. E quando ela escuta essa frase, ela lembra do que acontecia e vê no rosto daquela que o recebe com carinho, aquela que ela tanto ofendia. Só que é justamente o momento que a vida faz para que você possa mostrar a outra face. E qual é a nossa outra face? A outra face, né? É da compaixão, da misericórdia, da paciência. E aí, olha só que Emmanuel coloca, né, Queiroz? Compreender os que nos desajudem. Eu acho tão interessante você falando aí, a gente vai pegando um norte. Como Emmanuel é fantástico, fantástico mesmo, não tem outra palavra não, no desenrolar das coisas. Porque ele vai dando nomes diferentes, mas se a gente verificar, Mary, é uma sequência. É incrível, né? Porque desculpando, para desculpar eu preciso compreender, porque se eu não compreender eu não desculpo. Compreendendo, aí eu passo a respeitar. Respeito, literalmente, é uma bênção, então eu estou abençoando o que vai me surgindo, ao invés de desfazer, ser ao útil, invés né, de ser rude, né? Como no caso dessa belíssima história que você falou. Nesse sentido, eu começo a entender e prestigiar todas as causas, até mesmo aquelas más, né? Dentro daquela questão popular, que tudo que Deus faz é bom, não há um mal que não traga um bem. Então, olha a sequência, né? E aí, eu acabo
admirando a obra do contexto e terminar com todos os irmãos contribuindo nas obras. Olha que sequência linda. Exatamente. E é Né? interessante, Queiroz, porque Fantástico. quando ele diz aquele, primeiro ele diz para desculpar, orar, porque a oração, É uma reflexão, né? exatamente, É a uma oração nos reflexão. dá a condição do perdão. É como se fosse, ele poderia ter mudado aí, botando o texto em medite, né? Medite a respeito da consequência, pense, reflita, né? É porque você orando por eles, é como se você tivesse naquele momento ali tentando entrar, né, naquele mesmo campo ali para compreender o processo, para chegar numas vias de ação e não de reação. Eu vivenciei uns dias aí um momento muito bonito, mais ou menos nisso aqui. Uma certa pessoa fez trouxe uma desavença, teve uma desavença com outra. E essa que, de certa forma, foi mais ofendida por essa pessoa, chegou para mim e disse assim, que tinha ido na igreja, ela é católica, que tinha ido numa missa, e que é uma missa que é justamente uma missa quando você vai fazer pedidos por alguém de saúde ou qualquer outra. Ela disse, eu coloquei o nome dessa pessoa. E todas as noites, antes de dormir, eu oro por elas. E aí eu me lembrei. E aquilo me emocionou tanto ouvindo daquela moça, né? Que eu digo, esse é o verdadeiro cristão. Exatamente. Porque o verdadeiro cristão, ele está em seguir o Cristo, independente de religião, né? E eu fiquei extremamente emocionada, porque no orar, Queiroz, eu já estava pensando aqui quando você estava falando, no orar por alguém que nos ofende, eu vou limpando meu coração. E só limpando o meu coração através da oração do auxílio, porque o que é orar? Religar, estar em sintonia. E aí eu vou recebendo o auxílio da espiritualidade para poder compreender. Senão, eu não compreendo. Veja, até nisso ele coloca uma das maiores mecanismos de autoencontro conosco, que é a prece. Porque o que o Cristo disse? Recolhe-te na intimidade. E lembrando, né? que é aquela prece do jeitinho que o Cristo sentiria, tá? Porque tem determinadas preces por aí que a gente enche o coração de ódio, né? De sentimentos de vingança, alimentando o ego, porque Sim. é diferente. A prece que é alimentada pela caridade, pela força crística, ela se eleva. Como a mensagem diz, vai mais alto. Mas aquelas precezinhas, porque tem umas precezinhas cabeludas, né? Que literalmente as pessoas, né, fazem promessa para santo pedindo o infortúnio do outro. E aí a gente Não tem é? que considerar, como você disse, é muito Pedindo mais que pro ego Deus- do que para qualquer outra Pedindo coisa. que Deus vingue aquele ego ferido. Então analisemos-nos, né? Por que não nos colocarmos também nesse mesmo patamar? Analisemos bem aquilo, o conteúdo, o valor, né? Daquilo que estamos internalizando como oração. Para termos essa ideia de valorização, de sequência, para entender que a oração verdadeira ela vai mais alto. E aí ela começa... Ela verticaliza, justamente. E eu estava lembrando, Queiroz, aqui, quando, veja só, e aí a gente vai podendo compreender os que nos desajudam e a gente começa a respeitar os que nos desaprovam, ou seja, que pensa diferente. Porque às vezes a gente se ofende porque o outro não pensa igual, né? E aí a gente começa a entrar o quê? Num conflito. É como o Vanberto aqui, o nosso colaborador, né, diz, é um processo de descentralização do eu, Sim. né?
Sim. Você vai justamente tirando o eu do interno, trazendo-o também para a periferia. Porque quando a gente faz isso, a gente expande. Na expansão, o ego vai ficando na sombra, né? Aliás, eu não digo nem que ele fica na sombra, porque o ego ele vai ser trabalhado, ele vai ser iluminado. Porque a gente tem que acabar com essas ideias de que as nossas sombras são problemas. Não. As nossas sombras são soluções que não trabalhamos ainda. São necessidades. Necessidades, porque se existem, elas têm que surgir. E se elas têm que surgir, existe um propósito maravilhoso, divino, para que, de fato, a gente possa ser homens e mulheres de bem, que é o propósito fundamental do Espiritismo. E olha só o que ele continua dizendo. Aí a gente precisa respeitar as diferenças de opiniões, abençoar os que criam problemas. Ou seja, o que torna às vezes a nossa vida um pouquinho mais difícil, né? Às vezes é na relação com a família. Quantos? Difíceis, mas nos dando a oportunidade de nos melhorarmos. Porque a gente é que às vezes vê o problema. E a gente nunca vê uma oportunidade de crescimento. Porque se alguém cria para nós alguma dificuldade, faz com que a gente trabalhe algo em nós. Porque só há dificuldade naquilo que eu ainda não sei, não despertei. Como disse Jesus, é o olho de ver e o ouvido de ouvir, né? Quantas dificuldades nós temos nas relações em família, com pessoas que nos traz determinadas dificuldades na convivência. E eles são os nossos professores a trabalhar resignação, perdão, compaixão, paciência. Pode prestar atenção. Quando você analisa o contexto, você vai ver que se você conseguir ultrapassar aquela dificuldade, você sai mais fortalecido se você aproveita a oportunidade. Se você não aproveita, você pode estar criando um problema maior. E olha o que ele diz. E aí eu lembro, num dos trabalhos no MIEP, onde, se eu não me engano, foi Ruth, maravilhosa a palestra de Ruth, ela dizia prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando parte daqueles que não comungam do ponto de vista. É você admirar o que o outro tem de bom. Mas quem disse foi a mãe. Eu sei, eu estou dizendo que está comungando. Viu, Ruth? Ruth, nossa querida amiga lá da Bahia. Brasil. Justamente, isso me chamou muita atenção. E aqui eu me lembrei, Queiroz. Você vê pontos positivos nas pessoas que você possa ter alguma diferença, porque às vezes a gente só se apega naquele ponto e esquece às vezes essas virtudes que a pessoa tem. Então veja só o que ele diz. Prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não comunguem do ponto de vista, admirar os opositores naquilo que demonstre de útil. Então isso, minha gente, isso é generosidade, sabe? Isso é a gente poder ter nos nossos corações bons sentimentos. Aí sim, a gente mas a gente pode pensar, mas isso é muito difícil. Se a gente deixar a nossa estrutura egóica, o nosso orgulho falar mais alto. Senão a gente vai sim prestigiar e elogiar o que o outro tem de bom. E isso é importante, até para que a gente possa auxiliar o outro a reforçar o que ele tem de bom. E aqui eu faço um parêntese e alerto as relações de família, principalmente para os pais. Às vezes nós, e aí nós nos colocamos aqui também como pais, nós precisamos prestigiar, fortalecer o que os nossos filhos e parentes têm de bom, e não só na crítica, porque criticar, meus amigos, é a coisa mais fácil. É a gente criticar aquilo que está pulando aos nossos olhos. Mas às vezes elogiar, a gente às vezes faz de vista grossa. Então vamos fortalecer nas relações o que é positivo e auxiliar, sem ser na crítica, aquilo que a gente acha que não está correto. Educar,
é a gente poder trabalhar as dificuldades e fortalecer aquilo que já está bom, para que possa continuar. Se a gente fica só na crítica, toda vez que alguém faz alguma coisa, você desmotiva, você humilha com a sua crítica, né? Então pensamos, refletimos como é bom a gente prestigiar, a gente abençoar, né? E a gente respeitar o que o outro tem de bom. Compreender, orar, desculpar. Isso. Pense numa sequência sacrossanta. Contribuir nas boas obras junto daqueles que nos consideram e hostilizam. Imagina você colaborar por quantos às vezes tem uma causa tão bonita e você pode até discordar de algumas coisas, mas por que você não pode colaborar, né, Queiroz? Isso aí é até interessante o que Vanberto coloca aqui, Mary, né? Porque nós vivemos numa diversidade para aprendermos a entender a unidade. Isso é interessante isso, né? Então, nesse movimento aí que Emmanuel está nos concitando, ele está nos, como Jesus fala, né? No leque das bem-aventuranças, naquele sermão maravilhoso, ele está nos concitando de fato, Vanberto, para que aceitemos a diversidade, né? E passemos de fato a conviver melhor com os pensamentos, mesmo que opostos aos nossos. Porque não existe senhor ou senhora da verdade. Até na lucidez fantástica da doutrina espírita, que até hoje, né, desde o lançamento da sua publicação em 1857 com o Livro dos Espíritos até a data atual, eu não vi um postulado, uma base ser modificada ou derrubada. Mas mesmo assim, Kardec foi muito lúcido em não querer ser o dono da razão, em dizer que se a ciência a qualquer momento modificar, achar, entender e justificar um ponto que o espiritismo esteja em erro, modifica-se com a maior naturalidade possível, né? Porque nós estamos totalmente nesse processo de exercitar, de aprender, de compreender para melhorar. E isso tudo é uma sequência de fato. Sem essa sequência, como Emmanuel nos felicita, né, com esse estudo de hoje, lembrando bem, é até interessante, meus irmãos, quem pegar em casa do início, né, tanto de Lucas, do capítulo 6, como Mateus, a partir do capítulo 5, verificar, estudar direitinho, ler e reler, juntamente com o que a gente está vendo hoje de Emmanuel, a questão do Sermão do Monte. Porque aí, casando essas ideias e colocando-as no nosso dia a dia, gente, pode-se dizer, estamos salvos. Não, Mary? Sim. E isso é tão importante, né, Queiroz? A gente poder refletir. Esse é um exercício, né? É um exercício que o Cristo nos traz no nosso dia a dia, porque todos os dias nós estamos nos ofendendo, ou ofendendo alguém com as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, a nossa arrogância, nosso orgulho. Como tudo é base, tudo está na base do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então precisamos ir nos lapidando, porque nós estamos nesse processo mesmo de autoencontro, de autodescoberta dessa luz divina que somos e que pelo orgulho ainda não conseguimos visualizá-la ou deixá-la vir à tona na sua plenitude. Mas estamos no caminho, não é? E possamos seguir. E Emmanuel, né? Ele nos chama a atenção da importância dessa sequência justamente no parágrafo final, quando ele diz: como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trata de agir segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiam a personalidade. E, obviamente, esse lisonjear, ele enaltece, ele engrandece o orgulho, né? Porque não é a personalidade que deve elevar-se, mas o ser espiritual.
a centelha divina, que é senhora de todas as dimensões. O rei, e é onde se deposita, não falar alegórico de Jesus, o reino dos céus. Não é? Então, quando a gente começa a entrar nesses processos transformadores, eu posso chamar de processos transformadores, vai dando trabalho. Às vezes dói mesmo, porque a gente vai sair de uma zona de conforto, né? A gente vai ouvir o que a gente não queria ouvir, queria deixar, né, ali na entrelinha, encoberto, muito para depois e para depois, mas que a vida nos conclama que está na hora de trabalhar, está na hora de mudar, está na hora de dar um passo rumo à luz, senhoreando-se da luz que está em nosso interior. Aí Emmanuel prossegue dizendo: entretanto, para servir com Cristo, engraçado, é bom notar, não é servir com Jesus. E não é um trocadilho literário porque ele já repetiu Jesus em algum momento, não. É interessante a gente verificar isso e entender que quando ele fala para servir com Cristo, ele está falando com o ser iluminado, né? Ele está falando com aquele que atingiu a culminância da luz, aquele que se elevou, aquele que está no alto, como diz a mensagem. Porque Cristo, tal como o atributo Buda, né, significa aquele que se iluminou. Tem uma coisa interessante também, né? A gente muitas vezes costuma dizer, né? Fulano é muito iluminado, né? Fulano é um ser iluminado, mas aí o iluminado, ele só recebe a luz que vem de fora. Agora ele tem que aprender a ser um ser luminoso, né? Isso eu achei interessante, né? Foi uma coisa que Fred estava comentando no grupo lá de estudo da palestra que ele estava dizendo, lá no MIEP, e eu achei muito interessante isso. E aí, quando ele diz que a gente tem que servir com Cristo, é nesse sentido de servir com a iluminação, com a reverência, com a base fundamental que eu tenho que atingir. Ele não fala da personalidade de Jesus, do homem Jesus, mas do ser angélico que se cristificou e que, em virtude disso, ele é o nosso modelo e guia, né, conforme espelha a questão 625 do Livro dos Espíritos. É necessário colaborar com a construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto, para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Então, que algo diferente, né? É esse. Tão necessário para que a gente possa, na culminância, chegar mais alto. Aí são muitas realizações, são muitos caminhos, são muitos propósitos. Como diz Alberto Almeida, né, Mary? São muitas encrencas. Então, cada um com seu cada um, né? Deixa eu ver o que é que Vamberto nos diz aqui também. Voltamos ao exemplo de Jesus e o centurião. Em salvar o soldado ferido, ele deixa claro que não seria preso se não quisesse. Mas ele, com completo domínio do ego, dos propósitos a que veio, se deixa levar. Perfeito. Fantástico, Vamberto. E nessa construção do reino do amor, eu lembro de uma história de Dr. Len, que era um psicólogo do Havaí, e ele foi trabalhar num local onde tinha, num presídio onde tinha pessoas
periculosidade, né? Estavam ali tidos como os mais perigosos. E ele pega as fichas desses que ele iria atender e começa a ler a história. E para cada ficha que ele pega, ele repetia a seguinte frase, várias vezes, todos os dias. Ele pegava a ficha ali e dizia assim: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. E logicamente ele fazia isso num lugar que eu me lembrei disso, que era justamente orar por aqueles que vos odeiam, vos perseguem, né? Vos caluniam. E aí Emmanuel coloca aqui, desculpar os ofensores e orar por eles. Naquele momento que o Dr. Len fazia esse movimento, dessas palavras que a gente sabe que a palavra tem uma força, né? Ele trazia do seu coração, mesmo não sendo ofendido por aqueles que ele, diretamente por eles, mas a gente sabe que todos nós estamos ligados. Quando você fere alguém, você feriu a todos. Quando você perdoa alguém, você também perdoa a todos. E aí ele começa a ver que esse movimento dele vai trazendo um efeito àquelas pessoas. Então, meus irmãos, façamos isso. Se tivermos dificuldades com alguém, nas nossas preces, possamos mentalizar essa pessoa e dizer para ela: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, mesmo que você tenha sido ofendido. Porque no momento que você se ofende, você se vincula ao mesmo sentimento do outro. E vocês começam a trocar uma energia que não é saudável. No momento que você quebra essa energia, você está na construção do reino do amor. Que possamos fazer isso, não é, Queiroz? Exatamente. Então, né, belíssima e muito oportuno e necessário, como sempre, o que Emmanuel nos traz. Procuremos, de fato, sempre nas dimensões do que formos realizar, nos posicionarmos no mais alto junto com Cristo. Porque se a necessidade minha é muito mais imperiosa, né, para o conserto geral das coisas, o meu autoencontro comigo mesmo, então para que deixar para depois? O mundo não vai se modificar, o mundo não vai melhorar-se se cada um de nós não começar por si esse processo de autoburilamento. E que, meus irmãos, nós temos, como diz, né, aqui no Nordeste, a faca, o queijo e o pão já cortadinho, até com a manteiga de garrafa de lado. Tá tudo facilitado para a gente, né, se degustar essa maravilha e se dar bem, sentir-se bem, saciado. O Espiritismo tem essa maravilha, o Espiritismo é esse benefício em prol de todos nós, é essa luz de fato consoladora. Não deixemos para depois, não. O presente está no aqui e agora, está no aqui e agora, lembremos-nos. E aí, meus irmãos, que possamos repetir nos nossos corações: eu sinto muito, me perdoe e eu te amo. E sejamos construtores da paz já dentro de nós. Muita luz a todos. E uma excelente semana. Até quarta-feira que vem, viu? Com mais um Página Aberta. Até lá, meus irmãos. Boa noite a todos.